Glória a Deus. Eu tenho o prazer e a alegria de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada servo de Deus. E quem está contente, diga glória a Deus. Amém. Diga aleluia. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né, irmãos? O salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor a gente sente tristeza ou alegria, irmão? Alegria. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque aqui é o melhor canto de você se alegrar, é na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir as suas palavras, a Bíblia é a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 18, e versículo 23. Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Aleluia. As palmas que exaltam o Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra de Deus: chegou Abraão dizendo: destruirá também o justo no meio do ímpio? Se porventura houver 50 justos, destruirá também, e não poupará este lugar, por causa dos 50 justos que está dentro dela. Logo em ti faça tal coisa, que mandei o justo com o ímpio, que o justo seja como um ímpio longe de ti, e não te fará juízo diante desta terra. Meus amados irmãos, aqui está a palavra, no livro de Gênesis, no começo do mundo, que a Bíblia fala aqui, da Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Daniel, era uma cidade que o povo não queria saber de Deus. O povo ali tanto dava homem com homem, como também dava mulher com mulher. A Bíblia diz aqui que o pecado naquela cidade era tão grande que cheirava mal nas narinas de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém consegue sentir um mau cheiro, né? De uma caatinga, ou de um bofe, ou de um bicho morto. Não é ruim, né, irmãos? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que quando o povo pecava, e o povo começava a pecar, Deus sentia nas narinas dele, Daniel, um cheiro ruim, porque o pecado ia subindo com caatinga nas narinas de Deus. E a Bíblia diz que Deus cheirava mal daquela cidade. Então Deus foi olhando para aquele povo de Sodoma e Gomorra e viu ali, Daniel, que o povo não queria mais nada com ele. O povo era rebelde, o povo ali em Sodoma e Gomorra pecava e se distanciava de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos ir até lá para destruir aquela cidade. Diga glória a Deus. Bata as palmas para Jesus Cristo. Então, antes disso, Deus falou para Abraão, que é Abraão, pai da promessa. Deus disse para Abraão: Abraão, Deus vai destruir esta cidade. Deus falou para Abraão: olha, eu vou mandar 2 anjos destruir esta cidade. Imagina, irmão, Deus ia destruir uma nação todinha por causa do pecado. Então Deus não estava mais nem aí com aquele povo. Deus estava, Daniel, revoltado com o pecado, com a maldade e com a desobediência daquele povo. A Bíblia diz, Daniel, que vale um justo arrependido de que 99 justos que não quer se arrepender. Para Deus, Inácio, vale mais uma pessoa arrependido para Deus de que 100 pessoas que não querem saber de Deus.
Qual é o que Deus vai se preocupar? Deus se preocupa com qual? Com aquele que se arrepende ou com 100 pessoas que não se arrependem? Deus se preocupa somente com uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa quer compromisso com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aquele povo daquela cidade, irmã Beta, de Sodoma e Gomorra, não estava nem aí para Deus. Deu as costas para Deus. Então Deus mandou 2 anjos destruir aquela cidade com fogo e com chama. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E naquele momento, irmão, Abraão se preocupou, Daniel, porque Ló era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e Ló estava no meio de um povo de Sodoma e Gomorra. Está entendendo? Mas Abraão conversa com Deus. E Abraão pergunta para Deus: Senhor, tu vai destruir o ímpio no meio do justo? Aí Deus fala para Abraão, diz assim: se porventura houver algum justo, eu não vou destruir aquela cidade. Então, irmão, Deus está preocupado com aqueles que são justos. A palavra ser justo não é ser justo, não. A palavra ser justo é justificado em Deus. Ninguém é justo. Eu sou pecador, você é pecador. Mas quando a gente busca a Deus, nós somos o quê? Justificado pelos nossos pecados. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Abraão estava dizendo para Deus: se tiver um justo lá, você vai destruir? Não. Deus disse: não vai destruir. Aí Abraão diz assim: mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? No meio do ímpio? Deus diz: não vou destruir não, por causa dos 50 justos. Aí ele foi diminuindo, irmão. De 50 passou para 40, de 40 passou para 30, de 30 passou para 20, e de 20 passou para 5. Porque só quem estava justo naquela cidade era Abraão, era Ló, suas 2 filhas e sua mulher. Todo o povo, irmão, estava dando as costas para Deus. Então Deus disse para Abraão, disse: olha, Deus manda 2 anjos, Daniel, na casa de Ló, e diz assim: retira-te desta cidade, e sai para os campos, e sai para as campinas dos montes, porque Deus já desceu deste lugar para destruir esta nação. Então só quem tinha justo lá, só quem era justo lá, irmãos, era Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Justo diante de Deus. O resto estava tudo virado a cabeça. Então Deus disse assim: você, Ló, suas 2 filhas e sua mulher, fujam para o monte, porque hoje à noite Deus vai destruir essa cidade em fogo, em chama. A Bíblia diz, irmão, que o anjo disse para a mulher de Ló: não olhe para trás, vá neste caminho e não olhe para trás. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ela foi andando para os montes. Aí a Bíblia diz que ela se lembrou, Daniel, das joias. Ela se lembrou, a mulher de Ló, das joias, se lembrou dos brincos que ela tinha, das coisas que ela tinha. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Até hoje está lá naquela cidade, virada numa estátua de sal. Por quê? Porque Deus disse assim: não olhe para trás. Quando Deus diz assim: não olhe para trás, irmão, tem que olhar para onde? Para frente. Aleluia. Quando Deus diz assim: não adianta nós ir para o mundo mais, porque o mundo é só desgraça, é só pecado, é só maldade, não adianta nós voltar mais. Amém? Aleluia. Diga glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus fez no céu, Daniel, chover fogo e enxofre, e destruiu toda aquela cidade, assim Daniel, como a pessoa joga fogo e derrete a terra, fica só a cinza. Todo aquele povo Deus destruiu, Inácio, só por causa do pecado, só por causa da desobediência. Porque quando o homem entra no pecado, quando a pessoa se decide a entender quem é Deus e vai para os caminhos errados, a Bíblia diz que é só destruição. É, não é, irmão? A vida daquela pessoa não é mais a mesma, a felicidade daquela pessoa não é mais a mesma. Sabe por quê, irmão? Por causa da desobediência.
Então Deus destruiu uma nação porque o povo não queria nada com Deus. Então hoje as pessoas estão se destruindo, irmão, nos caminhos que não levam a Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, louvado seja o nome do Senhor, e disse: eis que agora trarei a falar ao Senhor, porventura acharás 20. E disse: não destruirei por amor aos 20. Então, irmão, Deus já não destruiu este mundo, porque ainda tem justo nessa terra. Jesus já não veio ainda a esta terra buscar a sua igreja, por causa que ainda falta muita gente se converter, muita alma, muitas vidas nos países do mundo aceitar Jesus. Mas as profecias já têm se cumprido, a palavra já tem sido feita, os profetas já falaram em nome de Deus, e não resta mais nada, só resta a volta de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, ali Abraão se preocupou, Daniel. Abraão se preocupou com Ló, interceder por ele, porque Deus está virado com aquele povo. Deus está virado, Beta, com aquela nação. Tem gente que diz assim: não, Deus é amor. Mas Deus não é só amor, não, irmão. Deus também é juiz. Deus não é também juiz, não, mas também Deus é fogo consumidor. Tem gente que diz assim: não, eu vou pecar, eu vou fazer tudo que não agrada a Deus, porque Deus me perdoa, Deus é amor. Vá nessa. Faça tudo de errado para você ver se Deus é só amor. Porque tudo que nós fazemos de errado, irmão, nós vamos pagar. Tudo que nós fazemos de errado, aqui nessa terra nós vamos colher. Se você planta feijão, vai colher o quê? Arroz? Vai colher feijão. Se você planta o mal, vai colher o quê? O mal. Então, se você, aleluia, vive uma vida com Deus, vive uma vida separada de Deus, a Bíblia diz, Daniel, que você é um justo. A Bíblia diz que Deus destruiu o ímpio no meio do justo. A palavra de Deus diz, irmão, que Deus, até na morte do ímpio, Deus não tem prazer. Sabe por quê? Porque o ímpio, irmão, não quer saber nada de Deus, não. O ímpio, ele só quer fazer o que vem à vontade dele. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bata as palmas para Jesus Cristo. Quem está entendendo esta palavra? Diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, que Deus não venha destruir a nossa vida. Porque quando a gente começa a pecar, quando a gente começa a desagradar a Deus, quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente vai ter uma vida destruída. Uma vida destruída. E não, só agora precisa de a pessoa dizer que fuma, que uma pessoa é homossexual, precisa? Precisa? Precisa uma mulher dizer que ela é prostituta? Precisa ela dizer? Não precisa, porque todo mundo está vendo. Precisa alguém dizer que aquele homem é um homossexual? Precisa dizer? Não precisa, porque a marca do pecado já está dizendo. Os trajes dele, a vida dele, o comportamento dela, o comportamento dele, já está dizendo que é ele. Já está dizendo que ele tem ou ela tem uma vida destruída. Está entendendo, irmão? E também não precisa dizer que se a pessoa serve a Deus ou não serve, porque todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. A Bíblia diz assim, Daniel: verei a diferença do que serve a Deus para aquele que não serve. Verei a diferença do ímpio para o justo. Há uma diferença, Inácio. Do ímpio para o justo. Há uma diferença daquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus não precisa nem dizer, o povo mesmo está dizendo. Porque o povo vê que aquela pessoa é de Deus. E aquela pessoa que não serve a Deus também não precisa nem dizer, que todo mundo vai dizer que não serve a Deus. Há uma diferença do ímpio para o justo. Há uma diferença daquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Quem serve a Deus, irmão, obedece a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu não servia a Deus, eu dizia que servia a Deus, Daniel. Mas eu estava lá na balada, eu estava lá fazendo coisa errada, eu estava lá fazendo tudo que não agrada a Deus, então eu servia a Deus da onde? Se eu estava fazendo tudo errado, como é que eu servia a Deus?
Hoje, pela misericórdia de Deus, eu digo que sirva a Deus, porque eu me afastei das coisas do mundo. Aquilo que eu praticava, aquilo que eu fazia no mundo, eu não faço mais. Por quê? Porque eu sou grande, eu sou poderoso? Não, porque Jesus me tirou dali. Então há uma diferença para quem olha para mim hoje e para quem olhava para mim quando eu era antes. Há uma diferença, Daniel. É um novo homem, é um novo jeito de falar, um novo jeito de pensar, é um novo jeito de viver. Amém? Diga glória a Deus. Então que Deus abençoe você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fique nessa paz. Receba esta palavra. Gênesis capítulo 18, versículo 23. Leia na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. E as palmas para Jesus. Glória a Deus.